Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal no YouTube, Presbítero Mariano. Seja bem-vindo, meus irmãos. Você aqui é muito bem-vindo. Gostaria que você, que está assistindo esse vídeo agora, fica no vídeo comigo até o final, porque nesse vídeo vamos aprender a colocar um tema para sua pregação. No livro de Gênesis, capítulo 26. Você lê Gênesis capítulo 26, do verso 1 ao verso 35. Combinado? Aqui você estudou o texto todo de Gênesis 26, verso 1 ao versículo 35. Aí você já entendeu o que o texto está dizendo. Aí você escolhe um versículo chave e você tira o tema. Combinado? Vamos ler Gênesis capítulo 26, verso 1 a seguir, diz assim, ó. O subtítulo aqui de Gênesis 26 está dizendo aqui, ó. Isaac vai a Gerar por causa da fome. Então veja que o subtítulo está falando em fome, dizendo que Isaac ele vai a Gerar por causa da fome. Então o verso 1 diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome. Quer dizer, já houve outra fome no tempo de Abraão, o pai de Isaac. Além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então, aqui o texto está dizendo que houve fome na terra. Essa fome aqui já tinha havido outra fome no tempo de Abraão, o pai de Isaac. Então Isaac aqui, por causa da fome, ele vai a Gerar, por causa da fome. E lá ele se encontra com Abimeleque, rei dos filisteus. Então, quer dizer, o texto aqui, no início de Gênesis capítulo 26, verso 1, já está dizendo que houve fome na terra. Então, o que o texto que nós aprendemos aqui vai falar sobre fome. Então, fome traz o quê? Fome vai trazer dificuldade, vai trazer problemas financeiros, né? Vai trazer aqui escassez. Então, você continua lendo o texto de Gênesis capítulo 26, aí você escolhe aqui, acabando de ler, você escolhe um versículo chave para você tirar o tema. Por exemplo aqui, o versículo que eu escolhi aqui é o verso 12 de Gênesis 26. O versículo 12 diz assim, ó. Semeou Isaac naquela mesma terra. Quer dizer, a terra que ele está aqui em Gerar. Então, ele semeou. Mesmo na fome, Isaac semeou naquela mesma terra. E colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Por quê? Por que Isaac, mesmo tendo fome aqui, naquela mesma terra, Isaac semeou sem medidas? Por quê? Porque o Senhor, Deus, o abençoava. Então já está dizendo que houve fome aqui na terra, mas mesmo na fome, mesmo na dificuldade, mesmo na escassez, Isaac semeou. E semeou sem medidas. Então, o texto está dizendo que Isaac, ele prosperou, ele foi próspero, mesmo no problema, mesmo na fome, na dificuldade. Por quê? Porque o Senhor Deus era com Isaac. Agora, qual o tema que eu daria aqui de Gênesis capítulo 26, no versículo 12? Qual o tema que eu colocaria aqui? Vamos lá? Você já tem um tema para esse texto aqui de Gênesis capítulo 26? Escolhi um versículo aqui, o versículo 12. Veja que o texto está falando em fome. Isso mesmo. Então, o tema que eu abordo aqui seria assim, ó. Eu vou ler versículo 12 de Gênesis 26 de novo, tá? Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas,
porque o Senhor o abençoava. Olha o tema que eu vou abordar aqui. O tema seria assim, ó. Prosperando, veja que tema. Prosperando no vale. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Pegou isso aqui? Então, lê o texto de Gênesis capítulo 26. Lê o texto todinho, do versículo 1 até o versículo 35. Aqui você escolhe um versículo e você tira o tema. Isso aqui é um exemplo de Gênesis 26, mas seria todos os textos bíblicos de Gênesis Apocalipse. Você estuda o texto todinho, você verifica o que o texto está dizendo, aí ali você tira o tema, que nem eu fiz aqui, Gênesis capítulo 26, do verso 1 ao versículo 35. O versículo 12 foi um versículo chave que eu escolhi e eu dei o tema. Veja que o texto está falando sobre fome e escassez. Então aqui, veja que o tema é prosperando no vale. Quem prosperou aqui no vale, na fome, na dificuldade, na escassez? Quem prosperou? Isaac. Por quê? Ele plantou, mesmo ali ele plantou, ele colheu, ele foi próspero, porque o nosso Deus era com Isaac. Do mesmo jeito, o nosso Deus é comigo e é com você. Se você acreditar que Deus é poderoso para te dar vitória, assim como ele foi com Isaac, é com você também. Amém? Que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Acabamos de tirar um tema de um texto bíblico, Gênesis capítulo 26, versículo 12. O tema é prosperando no vale. Pode pegar esse tema aqui, esse texto, e montar uma pregação para você pregar por aí. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.